nessa casa que acolhe a todos com tanta amorosidade há tantos anos, desde, olha quando, 1937, vai fazer 90 anos. Que alegria! A gente sabe que quando uma casa ela vem para o plano material, há muito tempo ela já existe e está implantada no plano espiritual há muito mais tempo. Então imagina quanto tempo essa casa está trabalhando. E estes trabalhadores que aqui estão hoje, de repente, já trabalharam antes para voltar e estar aqui hoje. Não é? A gente sabe que é assim. A gente só se reencontra nos trabalhos e dá continuidade. Amigos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um dos temas recorrentes desse mês, que é um mês em homenagem à mulher. Vamos conversar sobre a fé da mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, uma mulher que não era judia e que procurou Jesus com todo o seu poder interior de procurar agregar saúde à sua família, saúde à sua filha. Ela sai de si e vai ao encontro da fé. Então a gente vai estudar um pouquinho o que foi que aconteceu, por que é importante trazer esse momento para a gente investigar e estudar um pouquinho. Uma pergunta: quem aqui já teve que insistir muito para ser ouvido? Quem já teve que insistir muito para que alguém de fato parasse para nos dar atenção e ouvir nossas súplicas? Será que a gente já precisou passar por um momento assim? De fato, é desafiador, não é? Quando tudo ao nosso redor parece que nos impede de prosseguir, mas mesmo assim a gente segue. Esse é o exemplo dessa mulher. Inclusive, não foi nem registrado o nome dela. A gente vai chamá-la aqui de mulher cananeia, mulher sírio-fenícia, porque não foi registrado o nome dessa mulher. Mas a gente sabe que é uma mãe. Às vezes, a gente precisa atravessar barreiras importantes, não só por nós, mas muitas vezes por quem a gente ama. Então, quantos de nós aqui já estivemos neste papel dessa mulher? Indo em busca de algo extremamente importante e vital para alguém que a gente ama. Não é para a gente, mas é para alguém que a gente ama muito. E aí a gente trabalha e se esforça e sai de nós pelo outro. Foi o que aconteceu com ela. Então, vamos à história. Eu vou contar a história de forma bem tranquila, porque tem muitos aspectos importantes para a gente investigar. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem vai ouvir essa história pela primeira vez? Ok. É importante essa pergunta, porque aí é necessário que a gente explique ponto a ponto. Tá? Conta o Evangelho de Mateus que uma mulher, na verdade, antes disso, estava Jesus e os apóstolos em uma região distante do local onde Jesus sempre pregava. Eles estavam em uma região que hoje é a Síria, uma região que era fenícia, em direção a uma cidade que chamava Tiro. Um local que não é o local de pregação de Jesus. Não era o local. Aquele lugar não era um lugar habitado por judeus. Era um lugar onde estavam o que Jesus e o templo naquela época se chamavam os gentios. Os gentios era o nome dado a pessoas de outra religião que não a religião judia. Okay? Então, nessa cidade onde Jesus passava com os apóstolos, era uma cidade
em que costumeiramente a religião não era de judeus, tá? Eram outras religiões, inclusive que cultuavam vários deuses. Aquele povo era um povo que cultuava vários deuses. Não era um Deus único, como a religião judia. Ok? E Jesus estava passando por esse lugar. Para explicar a passagem da mulher cirofenícia, eu preciso explicar outra coisa, que aconteceu em um momento bem depois, no momento da Santa Ceia. Lembra no momento da Santa Ceia, que Jesus colocou todos os apóstolos na mesa no última reunião, o último momento que Jesus teve com os apóstolos, e aí ele dá diretrizes, ele começa a explicar aos apóstolos o que é que eles iam fazer depois da morte de Jesus. Qual é a explicação que Jesus dá e qual é o direcionamento que Jesus dá naquele diálogo da Santa Ceia? Jesus começa a dizer e diz assim: ide antes as ovelhas desgarradas de Israel. Não vades aos gentios, mas antes as ovelhas desgarradas de Israel. Jesus estava dizendo aos apóstolos e dando uma orientação do planejamento de como espalhar o cristianismo, que era para que os apóstolos procurassem primeiro os judeus que estavam desviados, desgarrados, os filhos de Israel, o que vem da mesma linhagem de um Deus monogâmico, os que já praticavam os rituais judeus. Então, Jesus disse aos apóstolos: não vá aos gentios. Neste primeiro momento, não procure quem não é da nossa religião. Ele ia fazer isso depois com quem? Com Paulo. Com Paulo. Paulo, sim, ele foi para fora, para as outras cidades e foi, sim, espalhar a mensagem do cristianismo para as outras religiões. Paulo estava preparado para isso. Os apóstolos ainda precisavam fazer um trabalho de base dentro da religião judia. Ok? Visto isso, lembrando que aconteceu essa passagem, aí a gente volta lá para a história da mulher Sírio-Fenícia. Ela procurou Jesus em um momento em que o nome de Jesus já estava espalhado. Ele já tinha 2 anos de trabalho, dos 3 que ele passou publicamente trabalhando. Então o nome dele já estava espalhado. Para os hebreus, para os judeus, existia a chegada de uma figura importantíssima que era o Messias. Então os judeus esperavam o Messias. E quando Jesus aparece, muitos reconhecem o Messias. Jesus era o Messias. E para nós também, né? Mas isso é uma informação que não faz sentido nenhum para uma pessoa que não é judia naquela época. Chegou um Messias, alguém importante, mas de outra religião, que a mim não está dizendo nada, não me toca. Ok? Então esse era o sentimento de quem não era judeu. Enxergava Jesus como algo que não era uma figura importante. Porque dentro da religião daquelas pessoas, eles não estavam esperando ninguém. Eles não estavam aguardando a chegada de alguém que iria revolucionar nada. Eles cultuavam vários deuses, um deus para cada coisa. Então, Jesus era uma figura que não cumpria um papel religioso, emocional para essas pessoas. Por isso que é muito mais difícil evangelizar naquela época uma pessoa que não era hebreu, que não era judeu, não estava esperando o Messias. Compreende? Mas essa mulher, que também não era judia, que também não estava esperando o Messias nenhum, ela tinha uma filha que estava doente. Estava obsidiada. E
ela soube da chegada de Jesus na cidade dela. O que é que ela fez? Ela moveu-se ao encontro de Jesus, saiu correndo ao encontro de Jesus, no meio da multidão. E aí ela começou a gritar: Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. Ninguém ouve. Ninguém ouve, não. As pessoas ouvem, mas ficavam empurrando ela, né? Aí ela chega mais perto dos apóstolos. Aí os apóstolos falam para Jesus: Jesus, bota essa mulher embora, pelo amor de Deus, manda ela embora. Atende logo ela e manda ela embora. Aí ela fala uma coisa que parou todo mundo. Ela disse assim: Filho de Davi. Ela sai de si para o encontro dele, de Jesus, e diz: Filho de Davi, eu preciso de você. O que é que ela está dizendo com filho de Davi? Em um lugar em que ninguém sabia que Jesus era da linhagem de Davi, era o Messias. Ela estava dizendo: eu acredito em você. Eu estou reconhecendo, eu reconheço a sua vibração de um ser diferente. E olha que ela não era da descendência daquela religião, mas ela sentiu, e ela busca Jesus dizendo e reconhecendo: filho de Davi, eu preciso de você. E o que é que vem depois desse momento? Um silêncio. Todo mundo fica em silêncio, Jesus também fica em silêncio. E ela diz: a minha filha está possessa e eu preciso de um milagre, eu preciso do seu milagre. E Jesus não fala nada. Diz o Evangelho que é como se naquele momento todos fingissem que não ouviu o que ela disse. E ela repete. E ela pede: Senhor, por favor, pela minha filha. E ela faz o pedido, novamente, né? Pela filha dela. Senhor, é pela minha filha. Eu preciso de um milagre. Eu preciso da sua cura para a minha filha que encontra-se possessa. E eu sei que você pode curá-la. Ela diz isso a ele. E aí o que é que Jesus diz? Ela não é uma ovelha perdida da casa de Israel. Ela não era judia. Ela não estava nos planos para a vinda do Cristo no planeta Terra, no primeiro momento. No primeiro momento. A fala de Jesus, que eu vou falar para vocês aqui agora, é algo muito questionado. É algo que, em grupos de estudo, e é por isso que as casas espíritas precisam de grupos de estudo, precisam, porque as palavras de Jesus têm que ser estudadas na minúcia. O que é estudadas na minúcia? Historicamente, arqueologicamente, linguisticamente, geograficamente, espiritualmente. Tem que estudar sim, porque senão a gente não entende. E a gente começa a achar que tudo que ouve é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está numa doutrinária que não é um lugar de estudar. Mas a gente precisa procurar os nossos grupos de estudo para que a gente compreenda algumas passagens com mais tranquilidade, com mais informação no coração. Está escrito no Evangelho que Jesus diz assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é justo, não é justo que peguemos o pão da mesa e que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos da família. Não é justo que eu pegue o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que está dizendo com isso? Ele tinha um banquete para oferecer
tinha a quem dar prioridade, mas não era justo tirar o alimento dos filhos para dar aos cachorros. Isso é o que está no Evangelho, mas nós vamos voltar para lá. Aí o que é que essa mulher faz quando ouve isso? Ela apela no direito. A gente tem 2 momentos de pedir. Primeiro a gente faz uma peça que chama petição. Se for negado, a gente faz uma segunda peça que chama apelação da petição. E essa mulher apela. A apelação é uma insistência depois de uma negativa. Quem apela está insistindo em algo que já teve uma negação. Então ela apela. Ela apela e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos, Senhor, comem do pão que cai das migalhas dos filhos. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Reconhece a humildade? E aí, ele diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Sua filha está curada. À distância, inclusive. Grande é a tua fé, sua filha está curada. Fora do povo judeu, dentro das curas que Jesus fez, ele fez várias curas, dentro e fora do povo judeu. A imensa maioria foi dentro da religião judaica, para judeus, ali da região dele. Mas teve 2 que não foram para judeus. Uma foi do centurião, da filha do centurião que estava doente, e outro dessa, da mulher cananeia. E para estas 2 pessoas, Jesus falou a mesma coisa. Grande é a tua fé. Raríssimas vezes Jesus disse, grande é a fé de alguém. Raríssimas. Ao contrário, muitas vezes ele dizia, aumente a tua fé. Então ele disse, para fora da religião dele, grande é a tua fé, para pessoas que um era romano, outra cultivava vários deuses. Existe fé fora da nossa religião? Então existe? É isso mesmo? Sim. E até Jesus reconheceu isso. Então, vamos agora voltar àquela frase de Jesus. Será que Jesus estava rejeitando a mulher quando ele disse, eu não vim para você. Eu não é justo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que a gente entende com essa frase? Não parece estranho? Parece estranho? Parece algo que Jesus diria? Por que eu digo que a gente precisa estudar isso nos cursos internos a miúde? Porque estas passagens do Evangelho, elas são antigas demais, passaram por muitas mãos, passaram por muitos dirigentes religiosos que tiveram oportunidade até de guiar as palavras, trocar as palavras. Em reedições do Evangelho, a gente já pode ter tido mudanças e a gente não sabe. Compreende? Então, para mim, neste momento, portadora da palavra, fico com a minha consciência. A minha consciência diz que nós temos um arcabouço espírita do qual Allan Kardec fez um papel científico importante para construir o Livro dos Espíritos. E quando o Livro dos Espíritos foi escrito, passou por diversas mãos, através de um método científico, para que não houvesse dúvida de que, de fato, o que estava sendo dito de verdade em vários lugares do mundo, por vários espíritos diferentes. E lá foi dito, Jesus é um ser perfeito. E lá está escrito também, os espíritos puros, que Jesus é, e que nenhum, inclusive, fora ele, pisou na terra, que também está escrito lá, eles são infalíveis.
infalíveis. O espírito puro, ele não está mais sujeito a erros. Ponto. Por que vai passar na minha mente que Jesus rejeitou aquela mulher? Não vai. Jesus não erra. Jesus não erra. Porque ele já era um ser perfeito, infalível, quando ele vem para a Terra. E há muito tempo ele já era, né? Ele próprio criou a Terra com as próprias mãos. Né? No livro A Caminho da Luz a gente vê que Emmanuel diz isso. Ele criou a Terra com as próprias mãos. Ele já era Cristo. Antes do planeta Terra existir, ele já era um Cristo. E não é um ser puro somente, não. É um crístico. Você acha que ele vai falir? Que ele vai chegar aqui e humilhar alguém? Rejeitar alguém? Não vai. Para mim, não vai. Mas está escrito no Evangelho dessa forma. E a gente precisa colocar aqui. Estaria Jesus em outra reflexão sobre essa passagem, se a gente for ler e ouvir palestras, estudar o que está escrito e dito nos livros, o que falam sobre essa passagem dessa mulher, que é muito importante de ser estudada, é bem difícil de falar, inclusive, estaria, segundo algumas pessoas, provocando reflexão nos discípulos. Algumas pessoas dizem que, olha, não, Jesus disse isso, sim, mas ele disse isso porque ele estava querendo provocar os discípulos. Porque, no primeiro momento, os discípulos disseram que não era para ele atender a mulher. Jesus despacha logo ela nem é nossa, manda essa mulher embora. Então, é como se Jesus tivesse, vocês querem que eu mande ela embora? Vocês querem que eu haja como vocês agiriam? Então eu vou agir como vocês agiriam. É isso que vocês querem? Algumas pessoas, algumas leituras, dizem esta interpretação. Que Jesus disse sim, mas que Jesus estaria dizendo porque estaria interpretando o que os próprios discípulos pensavam naquele momento que era para ele fazer. Era uma forma de educar os discípulos. Essa é uma outra interpretação deste momento. Tem uma terceira interpretação desse momento. A terceira interpretação é de que, naquela época, como é realmente verdade, uma forma de linguagem, uma forma de comunicação da época era os gestos, o teatro. Chama dramatização o nome de uma forma de se comunicar. Então eles, naquela época, dramatizavam teatralmente, criavam histórias para explicar coisas. Tem duas passagens nos evangelhos sobre dramatizações. E eu faço questão de explicar aqui, até abrir esse momento, para que a gente saiba. Primeiro é da figueira. Que Jesus falou com a figueira que a figueira seca e a figueira secou. Jesus não secou a figueira. Ele não secou nenhuma árvore. É dramatização, é forma de falar, é explicação dramatizada. Segundo momento, que não aconteceu, é uma dramatização, é uma comunicação dramática para explicar algo. A expulsão dos vendilhões do templo. Jesus saiu chicoteando os bichinhos, empurrando todo mundo, derrubou tudo. Não aconteceu. Isso não aconteceu. Jesus não bateu em ninguém, não pegou chicote, não empurrou nada. E se ele tivesse feito isso, acabou o trabalho dele. Ele estaria preso. Preso. Porque ele não podia fazer isso do lado dos militares. Os militares estavam do lado dele. É um templo religioso, político, militar. Ele seria preso. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Explicação dramatizada. Era uma forma de comunicação, era uma forma de diálogo daquela época. Okay? Era uma forma de linguagem, é a palavra correta. Era uma forma de linguagem daquela época. Então, algumas pessoas acreditam que esta história da mulher Sírio-Fenícia também era uma forma de linguagem da época. Okay? Então, temos aí várias interpretações. A gente fica com, cada um escolhe a que melhor acolhe dentro do seu coração. Orações intercessoras. Será que isso acontece? Orações intercessoras?
Quando a gente diz assim, ó, eu não posso rezar não, mas você reza por mim? Dá certo? Depende, ó. Depende, parece que deu certo, né? Parece que deu nesse caso. Por quê? Quantas vezes a gente ora por quem está impossibilitado de orar por si mesmo e a gente ora por aquela pessoa? Dá certo? Deu certo. Uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está fora da religião temporariamente, uma pessoa que está desviada por qualquer motivo, uma pessoa que está enlouquecida de ódio, está fora de si. Então, vale a pena sim a gente orar pelos outros, fazer orações intercessoras que podem levar até a milagres, como aconteceu esse. Então, olha a importância da gente orar pelo outro. E nos diz Chico, né? Chico falou uma vez que as orações de uma mãe arrombam as portas do céu. As orações de uma mãe arrombam as portas do céu. Então, eu acredito que o quanto a gente põe de emoção, de energia, de vitalidade, de fé, é a palavra adequada, nos nossos pedidos, de fato faz com que a gente alcance o que a gente deseja. Isso depende da nossa fé, depende também do amor que a gente tem ao outro, mas principalmente da nossa fé. Porque o que adiantaria eu amar muito, muito, muito a minha filha, mas não ter fé para que o meu pedido alcance as alturas? Então, não é o amor que nós temos pelos nossos amados que fazem com que a nossa fé alcance os milagres. Não é o nosso amor. É a nossa fé. E eu, com fé, posso pedir por qualquer pessoa, até por quem eu não tenho uma relação de amorosidade pessoal. O ser que tem fé faz milagres. A quem ama e a quem não ama, a qualquer pessoa. É só pedir. Então, o que faz com que o nosso pedido suba não é o amor que a gente tem ao outro, porque isso é pouco. É a nossa relação com o divino. A mulher, perceba, ela não se ofendeu. Que curioso. Essa história é muito curiosa, muito importante isso. É um ser que recebeu 2 nãos, 3 com silêncio, e não se ofendeu. Saiu de casa com a possibilidade de ser punida pelas outras pessoas e foi. Recebeu o silêncio, recebeu a objeção dos apóstolos, de todo mundo que estava ali em torno dela e continuou. Recebeu o não de Jesus. Meu Deus, se eu fizesse um pedido para Jesus, ele me dissesse não, eu já ia ficar quieta, né? Não, ela não. Ela não se ofendeu. Inclusive, não se ofendeu com a palavra que foi utilizada. Porque chamar de cachorros, naquela época, não é igual a hoje. Hoje, se a gente chamar de cachorrinhos, cachorros, a gente pode até achar que é familiar. Porque a gente tem pets em casa. Antes não tinha pet em casa, não. Ninguém tinha pet em casa. Cachorro era bicho de rua, selvagem, não domesticado, que andava sujo pelos campos. Entende? Vou colocar até mais outra questão importante para aquela interpretação que eu fiz, de que isto, na verdade, é uma interpretação que a gente tem que fazer mais minuciosa, né? Hoje, alguém chamaria uma mulher de cachorrinho? Cachorrinho? Jamais. A gente não faria isso. Jesus faria. Mulher, a gente está falando de um homem, uma mulher, chamar uma mulher de cachorro é muito mais pejorativo do que chamar um homem de cachorro. Então, por isso que, ao ouvir tudo,
Passemos pelo filtro que nós temos desta religião maravilhosa que é o Espiritismo, que nos faz lidar com a razão. A razão. O tripé do Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A filosofia anda junto com a ciência, porque é na ciência que está a razão. Então nós podemos e precisamos interpretar as coisas, tá? Ela não se ofende e continua no percurso dela. E essa persistência espiritual é uma relação de maturidade do ser. Porque um ser que não é profundo na fé não tem persistência espiritual. Não tem. No primeiro não, já se abate. Mas imagina você receber vários nãos, e neste sentido a gente precisa levantar a importância dessa história. Ela demonstra a persistência espiritual de um ser que estava acostumado a receber nãos, e mesmo assim continua. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, Irmã Dufour fala pra gente um capítulo inteiro sobre uma palavra que eu só descobri o que é quando eu li esse livro, que é o melindre. O melindre. O que é o melindre? É a gente dizer assim, mas é comigo, eu não gostei. É você pegar a coisa e colocar de modo tão pessoal que você não consegue sair da cena para enxergar o todo, como essa mulher fez. Quando ela não se abalou com a crítica, ela não se melindrou. Ela não entrou numa triangulação ali da relação, daquela história. Ela não entrou. Ela olhou de fora e disse assim, ok, mas é pelo outro, faz por mim. Essa persistência espiritual demonstra um espírito desta mulher maduro na fé. Maduro na fé. Quantas pessoas hoje não frequentam os mesmos templos que nós, mas vivem valores profundos? Gente, olha, espírita no planeta, eu acho que é menos de 3%. Menos de 3%. A gente acha que tem muito espírita porque a gente só anda em casa espírita. Mas não é não, gente. Não tem muito não. É menos de 3% no planeta. Você sabe como isso é pouco? É muito pouco. Muito pouco espírita. Será que a gente vai dar conta de salvar o mundo? Dá não. Porque a fé está espalhada em outros lugares. A fé está espalhada em outros lugares. Em outros templos tem gente que reza com a mesma vibração que nós. Em outros templos, outras casas, tem gente que tem a mesma fé do tamanho que a gente tem, que trabalha muito, labora, e aí sai de casa no domingo de manhã e vai fazer isso, vai fazer outra palestra de tarde, vai. Tem gente que faz a mesma coisa que a gente. Em outras religiões, que tem o mesmo esforço em nome do Cristo. Mas não é em nome do Cristo, mas é em nome de Deus que chama outra coisa. Está trabalhando no bem? Não está trabalhando no bem? Então tá bom. Algumas casas espíritas, aliás, quase muitas, né, de nossas casas, recebem pessoas que vêm de outra religião. Porque aqui a gente faz milagres, né? As pessoas se afetam muito pelo miraculoso, pelo que não enxerga, pela mediunidade, pelas coisas que não são palpáveis. Aí não encontra muitas vezes cura em outra religião e vem para a casa espírita para receber uma cura que não tem lá. Como é que a gente trata essas pessoas? Não é com o coração aberto? É com o coração aberto. Sempre. A mulher cananeia, ela representa na atualidade o quê? Mães exaustas, mães que laboram, as famílias em sofrimento, a força feminina. E aqui eu não estou fazendo apologia ao ser feminino que é perfectível, que é maravilhoso, que precisa sofrer as benesses da maternidade, de sustentar a casa, de sustentar emocionalmente um casamento falido, de encontros sozinho. Não.
Não defendo esse tipo de feminilidade. Acho que as mulheres, elas têm um papel importante, mas a gente precisa ter cuidado quando fala da mulher, para não sobrecarregar mais o que já é sobrecarregado. Então, quando a gente fala da mulher no mundo, desse ser feminino, amoroso, que é extremamente acolhedor, somos sim. Somos e tenho muita alegria de nesta reencarnação estar no corpo feminino e usufruindo dessa energia. É realmente impactante, é maravilhoso. Mas quando falamos disso, precisamos ter o cuidado de não sobrecarregar mais as mulheres que já são exaustas, as mães que já são exaustas, em dizer que isto é um papel feminino. Carregar o acolhimento é um papel feminino. Carregar os filhos é um papel feminino. Não necessariamente. Não porque o Espírito está lá no Evangelho, no livro dos Espíritos. Não tem sexo, gente. É agora que você está homem, é agora que você veio mulher, mas na outra a gente não sabe. Espírito não tem sexo. Nós vestimos o corpo necessário ao melhor aproveitamento educacional para o momento. Para este momento, para esta reencarnação. Foi melhor, mais proveitoso que viéssemos num corpo masculino ou num corpo feminino. Ponto. Mas daqui a outra reencarnação a gente não sabe como é que vai ser. É importante a gente também fixar esses valores espirituais em nós. Quantas vezes a dor nos empurra para o encontro de algo espiritual, um encontro espiritual mais verdadeiro? Quantas vezes a gente é empurrado pela dor ao aprimoramento da nossa fé? Lembra que Jesus falou para Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. E o que são os aguilhões? São aquelas esporas que ficam aqui no calçado do cavaleiro. Aí o cavaleiro bate na barriga do cavalo, o cavalo anda para frente. E o que Jesus disse a Paulo? Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. O que te dói, a dor que te compele, é o que te empurra para frente. A gente precisa ter o compromisso de não perder tempo diante da dor. Porque se a gente olha para a dor e fica paralisado na dor, a gente está perdendo tempo. Espírita não perde tempo diante da dor. A gente sabe que a dor tem um papel educacional e que a gente precisa utilizar o momento para aprender o máximo possível para sair do lugar, para mover-se. E foi o que ela fez. Por fim, amigos, chegamos ao final. E aqui eu quero deixar essa mensagem, porque nesse dia que Jesus andou sobre as águas, é muito importante, assim, eu sempre levo isso, carrego isso em mim, porque fala da fé. Fala da fé. Ele convidou Pedro para caminhar com ele, não foi? E Pedro afundou. Eu acho que eu também afundaria, viu, gente? Porque, vou te falar, você pensar em algo muito além do que a gente vê, do que a gente está acostumado, é estranho. A relação com o divino é algo tão longo, tão profundo, e a gente tem tanto a caminhar, que a gente precisa se reconhecer com humildade, não é? Para que a gente viva um caminho enxergando-se num papel de filho, enxergando-se num papel mais humilde possível, para que essa caminhada ela seja verdadeira. E quando Jesus caminha pela água, ele está dizendo, o impossível acontece. O impossível para você, né? E não sabe como é que isso acontece. Então, quando a gente diz, eu quero algo, eu quero muito algo, mas eu não sei como isso vai acontecer, porque eu não enxergo os caminhos. Eu não enxergo as razões por onde isso passaria para ser alcançado. Ele está dizendo para a gente, você não precisa enxergar. E nem vai compreender. Apenas me siga. Apenas caminhe comigo. Apenas confie em mim. Porque nesse momento agora, nesse estágio evolutivo em que nós estamos, nós não temos sentidos suficientes para compreender tudo. Nós não temos explicação para dar algumas coisas. A gente não vai ter durante um tempo.
Então a gente precisa se afiançar na fé. A fé precisa nos bastar. A fé precisa nos bastar. E olhar para ele assim, fazendo algo que para mim é impossível, eu preciso olhar para ele e dizer: Senhor, a fé em ti me basta. E a gente vai caminhar com ele, inclusive sobre as águas. Gratidão. Gratidão, Deus.